Olá, povo de Deus, bem-vindos a esse espaço de meditação da Palavra de Deus. Sou o Padre Rafael e hoje te convido a que nós meditemos juntos um pouquinho o Evangelho desse domingo, 14º domingo do tempo comum. Para isso nós entramos na presença do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E escutemos com atenção a Palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo de Deus, nesse domingo nós somos convidados a meditar um pouquinho sobre a fé e o testemunho de São Pedro e de São Paulo, esses dois gigantes da nossa fé, essas duas grandes colunas da nossa igreja. Mas que se nós olharmos um pouquinho mais de perto, são dois homens normais, como qualquer um de nós, só que com um amor imenso por Jesus, pela mensagem de Jesus, um amor que inclusive foi capaz de fazer com que eles entregassem suas vidas por esse projeto. Mas olhemos também um pouquinho para cada um de nós. Também nós, em algum momento das nossas vidas, nos encontramos com o Senhor. E claro, também tratamos de caminhar com Ele, de ser seus discípulos, de ser seus seguidores. Mas se a gente olha bem para a coisa como é, nós entendemos que, na verdade, foi Ele que veio ao nosso encontro em algum momento das nossas vidas e nós que nos deixamos tocar por Ele e pela sua mensagem. Mas e o que tudo isso tem a ver com o evangelho que nós escutamos, que acabamos de meditar? Então, olhemos a pergunta que Jesus faz a Pedro e também faz a cada um de nós nesse dia. E vós, quem dizeis que eu sou? O que você responderia a essa pergunta que Jesus nos faz? É uma pergunta que talvez nos incomode um pouquinho, e eu até acho que tem que ser assim mesmo. De fato, nós temos que nos desacomodar, porque essa é uma resposta de cunho bastante pessoal, que supõe uma experiência com o Senhor e não simplesmente uma teoria sobre quem é Ele. Ou seja, somente aquele que é um verdadeiro discípulo pode responder bem e de coração essa pergunta que o Senhor nos faz nesse dia. Se eu não convivo com Ele, então a minha resposta vai ser como que incompleta, porque é uma resposta que não passa pela minha vida, não passa pela minha experiência. Povo de Deus, nós precisamos gastar tempo com Jesus. E é essa convivência com Ele que é necessariamente importante, porque é a partir daí, vivendo e convivendo com Ele, que pouco a pouco nós vamos sendo transformados. Igualzinho aconteceu com Pedro e igualzinho aconteceu com Paulo, mas não só com eles, também como aconteceu com os demais discípulos. Se nós olhamos um pouquinho mais de perto a Pedro, a Paulo e aos demais, nós vamos ver que eles eram homens bastante normais, cheios de defeito, inclusive. Por exemplo, segundo a exegese bíblica, a gente consegue entender que Pedro era um cara assim meio que ignorante, cabeça dura. Se a gente olha para Paulo, Paulo era perseguidor dos cristãos, matava os cristãos. Isso para falar só deles. Mas os outros apóstolos também tinham suas características pessoais. Porém, no entanto, Jesus fez uma grande obra na vida de cada um deles. E a partir daí é que Jesus construiu a nossa igreja. Aliás, se hoje nós temos uma igreja para chamar de católica, uma igreja que nós podemos frequentar, que podemos participar, é graças a esses dois homens de fé que tiveram a coragem de
dar aquele primeiro passo e sair daquele universo tipicamente judaico para expandir um pouco mais as fronteiras do cristianismo. Mas voltemos rapidinho aqui para o nosso evangelho, que tem mais coisa para a gente meditar. Nós vemos, povo de Deus, que Pedro respondeu bem à pergunta de Jesus. E Pedro, inclusive, foi um pouquinho ousado na resposta dele. Ele disse que Jesus, além de ser o Messias esperado, afirmou também que Jesus é o Filho de Deus. Como nós bem sabemos, e como Pedro afirma nessa resposta, Jesus não é simplesmente um profeta a mais. Jesus é o cara, ele é Deus. E somente uma pessoa de fé, uma pessoa com experiência com ele, seria capaz de fazer essa afirmação naquele contexto exato. Mas também nós, portanto, também nós, devemos tratar de ser como Pedro. Nós somos convidados, povo de Deus, a ser pedra, ser homens e mulheres de fé, ser amigos de Jesus, que o obedecem, que o amam, ser e crer, caminhando juntos. É sobre nós que essa igreja hoje deve ser construída e deve ser perpetuada. Que grande responsabilidade temos nós nas mãos. Portanto, minha gente, sejamos com a mais absoluta convicção esse corpo místico de Cristo. É justamente desde a nossa fragilidade, desde o nosso ser pecadores, desde as nossas misérias transformadas pelo Senhor, que nós poderemos realizar grandes coisas, como esses dois apóstolos fizeram e os demais também, claro. A igreja conta conosco, o Senhor conta com cada um de nós. Sejamos dóceis ao seu Espírito, à sua palavra. Povo de Deus, unidos a Ele, nenhum mal, nenhuma força do inferno vai nos tocar, vai nos derrubar. Portanto, sejamos canais, sejamos instrumentos providentes para que a nossa igreja siga caminhando bem pelo mundo afora. E sobre a resposta que nós temos que oferecer ao Senhor nesse dia, eu vou me atrever um pouquinho a completar a sua resposta. Jesus é a melhor coisa que já aconteceu na sua vida. Agora você completa com a tua meditação pessoal. Que Ele te abençoe, abençoe a sua família e faça de você cada vez mais santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima. Deus abençoe.